Boa noite, povo de Deus. Saúdo vocês com a graça e com a paz de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Quero ler com vocês esses versículos para pensarmos sobre o tema Não Desfaleça. 2 Coríntios 4, de 1 a 18, diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, não desanimamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação ou proclamação pública da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, ou nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Além de seu impressionante currículo, Paulo escreveu 13 dos textos do Novo Testamento. O currículo de Paulo nós podemos ler em Filipenses 3, versos 5 e 6, onde o próprio Paulo, de próprio punho, registra e nos apresenta um pouco de quem ele foi no judaísmo e na sua vida antes do cristianismo. Não bastasse esse currículo impressionante, Paulo também foi o grande missionário da igreja, Paulo também foi o grande autor do Novo Testamento. As cartas que Paulo escreveu surgiram das viagens missionárias do apóstolo e automaticamente elas foram se tornando o fundamento para a teologia da fé cristã. Segundo aos Coríntios, no entanto, é diferente de todas as outras cartas de Paulo. Segundo aos Coríntios, se parece com um diário. É como se fosse o diário pessoal de Paulo, narrando a história do apóstolo. Em 2 aos Coríntios, Paulo lista suas lutas,
Paulo mostra para nós o seu homem interior com total transparência. Para mim, a carta que eu tenho como preferida de Paulo é 2 Coríntios, porque nós vemos, além de teologia, nós vemos vida aqui. Para você ter uma ideia da forma tão pessoal como Paulo trata a vida, ele coloca no primeiro capítulo 1 de 2 Coríntios, verso 8, ele diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscitou os mortos. Paulo é pessoal nessa carta. João Calvino, escrevendo sobre 2 Coríntios, ele argumenta que alguns ímpios continuavam irredutíveis em não reconhecer a autoridade de Paulo e persistindo na obstinação de atacar o apóstolo que havia fundado aquela igreja. Também eles atacavam a autoridade do ofício e a boa fé do homem de Tarso. Eles questionavam Paulo e levavam os crentes de Corinto a questionar Paulo. Há até quem diga que o grande espinho na carne de Paulo eram os judaizantes, ou esses falsos crentes, falsos apóstolos que se infiltravam na igreja e destruíam Paulo, a reputação dele e assim por diante. Aí Paulo decide apresentar as credenciais do apostolado dele a partir de uma descrição da vida dele enquanto apóstolo de Cristo aos gentios. E é por isso que 2 Coríntios é a carta mais pessoal de Paulo. É uma espécie de tomografia das feridas do apóstolo em consequência de sua fidelidade ao Evangelho de Cristo. 2 Coríntios é um desabafo pessoal dos sofrimentos pela submissão integral de Paulo a Jesus Cristo. E a primeira coisa que eu quero observar com você é qual é a nossa relação com 2 Coríntios. Paulo nos permite constatar, quando ele escreve essa carta, que mesmo os homens e as mulheres de Deus que carregam consigo os mais belos ministérios cristãos, os mais belos estilos de vida cristã, mesmo esses que recebem os cuidados mais especiais de Jesus, como Paulo havia recebido, mesmo eles ou elas sofrem com os embates da vida, como nós vimos aqui em 2 Coríntios capítulo 4. Martinho Lutero, há quem conte que a Bíblia pessoal dele, a Bíblia que ele tinha como sua Bíblia de cabeceira, há quem diga que na margem da Bíblia dele, no capítulo 4 de 2 Coríntios, ele tenha escrito a seguinte frase, Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, abre aspas: se eu tivesse que dizer às pessoas o quanto eu tenho sofrido no ministério do Evangelho cristão, ninguém creria em mim, fecha aspas. Irmãos, quantos de nós nunca sofreu ao tentar compartilhar a mensagem do Evangelho? Especialmente para aquelas pessoas que a gente mais ama, nossos parentes, nossos amigos, pais, filhos, cônjuges. Quantos de nós nunca pagou caro ao tentar ser fiel ao conteúdo do Evangelho no mercado de trabalho, ou seja, onde for? Quantos de nós nunca sofreu ao ver alguém que a gente tanto ama, por exemplo, iniciando a vida cristã, mas logo depois abandonando? Às vezes é um filho nosso. Isso machuca o coração da gente. Quantos de nós nunca sofreu por tentar viver uma vida integralmente submissa a Cristo? E parece-me que a gente sofre mais porque quanto mais piedade nós buscamos para as nossas vidas, mais as pessoas nos perseguem. Era disso que Lutero estava falando, quando ele escreveu o que escreveu na margem da Bíblia dele. É disso que Paulo fala nesse capítulo. O meu objetivo hoje, portanto, é trazer encorajamento e sabedoria divina para aqueles que
que estão pensando em abandonar, ou tentando deixar, ou começando a desanimar na vida cristã, porque nós temos aqui princípios que são importantíssimos. A primeira pergunta, portanto, que devemos fazer é a seguinte: o que é que pode nos fazer desanimar? O que é que pode nos fazer desfalecer? Você começa, digamos, às vezes empolgado com uma determinada tarefa, num determinado trabalho, numa determinada igreja, num determinado ministério que Deus te deu, e de repente você começa a desanimar. O que é que nos faz desanimar? Paulo deixa muito claro para nós que o tema desse capítulo é a possibilidade do desânimo, porque ele começa o versículo 1 dizendo: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, não desfalecemos. E ele vai dizer no verso 16 a mesma coisa: por isso não desanimamos, por isso nós não desfalecemos. O que é que teria feito Paulo pensar em desanimar? O que é que tantas vezes nos tenta a deixar aquilo que começamos com alegria? Principalmente no que tange o trabalho da igreja, irmãos. Vai chegando o fim do ano e a gente começa a orar, a selecionar, a destacar aquelas pessoas que vão trabalhar em algum cargo de liderança no ano seguinte. Essas pessoas às vezes até começam animadas e aí ao longo da caminhada se desanimam. Olhando para esse texto, eu vejo Paulo nos mostrando 3 motivos que geralmente nos fazem desanimar. A primeira coisa que Paulo mostra é a condição espiritual das pessoas que nos cercam. A condição espiritual das pessoas para quem geralmente nós devemos pregar. E aqui eu leio a versão Almeida, revista e atualizada, segundo aos Coríntios 4, versículo 3, Paulo diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Em 2 Coríntios 3, versículo 14, Paulo diz assim: na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido de fato. Até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu está retirado. Então, quando Paulo usa a analogia de o evangelho estar encoberto, em 2 Coríntios 4, 3, quando ele fala que existe um véu cobrindo o coração dos seus ouvintes, ele está dizendo que alguma coisa está cegando essas pessoas para a verdade. E aí Jesus foi muito claro quanto a isso. João, no capítulo 3 do seu evangelho, verso 18, diz que quem em Cristo crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. A condição espiritual do povo, esse amor às trevas, esse véu que cobre o coração, esses olhos vedados que impedem de enxergar, desanima muitas vezes a gente. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, Paulo diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, geralmente nos desanimamos porque falamos de Cristo para a pessoa que amamos e ela não enxerga, ela não vê. O coração está encoberto, o evangelho está encoberto. Elas continuam amando mais as trevas do que a luz, e a gente desanima.
Você prega, você ensina, você discipula, você modela a vida cristã, mas a pessoa continua cega, ela não vê. A segunda coisa que nos faz desanimar, além dessa condição espiritual de cegueira, é a influência direta do Deus deste século na vida das pessoas. Irmãos, nós não podemos nos esquecer disso. Segundo aos Coríntios 4, versículo 4, Paulo diz: nos quais esses cujos corações estão encobertos, esses cujos corações amam mais as trevas do que a luz, neles o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Existe uma ação direta do diabo na vida dessas pessoas. Aquela pessoa para quem você tem tentado falar de Jesus, anunciado o Cristo, modelado a vida cristã, aquela pessoa continua com um véu no coração dela, porque ela ainda continua sob a influência do Deus desse século. Tudo bem que ela não se apresenta em manifestações de possessão demoníaca, mas são conduzidas pelo diabo, são cegas pelo diabo. João capítulo 8, verso 44, olha o que Jesus diz, e Jesus está dizendo isso de um grupo de cristãos, ou melhor, de judeus religiosos, de gente de muita religiosidade. João 8, 44, Jesus diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e é pai da mentira. Então, a influência direta do diabo na vida das pessoas. É importante sabermos disso e percebermos isso, porque muitas vezes nós nos desanimamos de pessoas. E Paulo vai nos dizer: a nossa luta não é contra pessoas, é contra o Deus desse século que cega essas pessoas. É o Deus desse século que cega aqueles que nós amamos e queremos ver livres. Então existe a dureza do coração deles, a natureza, a inclinação para o mal do coração deles, o véu que tampa o coração deles, e quando a Bíblia é lida, o véu permanece lá, eles não entendem, eles não têm gosto pela Bíblia, eles sentem sono só de pegar na Bíblia. Além disso, tem a influência direta do diabo, cegando. Mas em terceiro lugar, Paulo fala que o terceiro fator de desânimo é a minha e a sua própria fraqueza pessoal. Então nós temos a dureza do coração das pessoas que amamos, nós temos a influência do diabo na vida delas, e em nós pesa a nossa fraqueza. Olha o que ele vai dizer, segundo aos Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, o tesouro que é o Evangelho, esse Evangelho que as pessoas que precisam dele não o ouvem, não o recebem, porque são cegas. Esse Evangelho nós temos em vasos de barro. Paulo está dizendo: eu e você somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, é como se você se pegasse no meio dessa jornada, tentando ganhar o filho, tentando ganhar o marido, tentando ganhar a esposa, tentando ganhar o amigo, tentando ganhar o parente, tentando ganhar o chefe, o funcionário, tentando ganhar alguém que você ama. Você está nessa luta, e se não bastasse o coração duro dele ou dela, se não bastasse o diabo cegando eles, de repente na jornada você se descobre fraco, frágil, instável. E aí Paulo diz:
Em tudo, nós que somos vasos de barro, em tudo somos atribulados. Em tudo somos ou ficamos perplexos. O que é ser atribulado? É sofrer pressão, tentação. O que é ficar perplexo? É dizer assim, eu não acredito que ele era capaz disso, eu não acredito que a situação chegaria nesse ponto, ou chegou a esse ponto. Então, atribulado, perplexo, perseguido, abatido. Paulo está dizendo que tudo isso nos sobrevém. Porém, quando atribulados, não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Existe esse paradoxo na vida cristã. E o que nós precisamos sempre nos lembrar é que para toda tribulação existe um caminho para a gente não se angustiar. Em toda perplexidade existe um caminho para a gente não se desanimar. Em toda perseguição existe um caminho para a gente enxergar que nós não estamos sós. Em meio ao abatimento existe uma estrada que nos faz caminhar na direção de não sermos destruídos. Mas o que Paulo não deixa de mostrar para nós é que a nossa fraqueza pessoal muitas vezes nos leva aos desânimos. Aliás, irmãos, Paulo, quando estava em Corinto, Atos capítulo 18 nos mostra, se não fosse Jesus aparecendo para ele numa noite, pessoalmente como fez, Paulo teria se desintegrado na fé. Olha o que ele diz em Atos 18, versos 9, 10 e 11. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Paulo, não tenha medo. Gente, Paulo teve medo. Continue falando, não fique calado. Paulo foi tentado a parar de falar. Pois eu estou com você. Você está atribulado, mas não se angustie. Você está perplexo, mas não se desanime. Você está perseguido, mas não está sozinho. Você está abatido, mas você não será destruído. Eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade e você ainda tem um papel a desempenhar aí. E aí o texto diz em Atos 18, verso 11, que Paulo dessa forma ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Então existem sim forças na nossa vida que nos jogam tantas vezes na direção do desânimo, a dureza do coração das pessoas, a influência do diabo na vida delas e através delas, e a fraqueza da própria alma e do corpo da gente. A segunda pergunta que a gente deve fazer ao texto de 2 Coríntios 4 é: quais são os riscos que a gente corre quando a gente pensa em desanimar? Paulo fala dos riscos. O amor à glória dos homens é o que impede as pessoas de confessarem o nome de Jesus. E o amor à glória dos homens também leva os crentes ao desânimo. João 12, 42 diz: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam Jesus, para não serem expulsos das sinagogas, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Veja que aqueles fariseus, entre aspas, convertidos, não confessaram Jesus publicamente porque amavam mais os privilégios que recebiam dos homens, mais a glória e os elogios dos homens do que a glória de Deus. É isso que faz tantas vezes nossos amigos, aqueles que amamos, aquelas pessoas para quem pregamos, é isso que os impede tanto de se entregarem a Cristo, a glória dos homens. E eu agora ser confundido com crente? Eu não. Mas a glória dos homens é o que faz milhares e milhares de crentes barganharem a palavra de Deus.
Olha o que diz 2 Coríntios 2,17. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. O desânimo na vida cristã tantas vezes faz pastores continuarem na vida cristã e no ministério por causa de dinheiro. Não são poucos os pastores com quem infelizmente você pode cruzar por aí e ouvi-los dizer: eu só não deixo o que eu estou fazendo porque eu tenho que sustentar minha família. Agora, também não são poucos os crentes que, desanimados na vida cristã, não abandonam o caminho porque têm medo de perder o que Deus já deu para eles. Em 2 Coríntios 4, de 1 a 18, Paulo vai nos mostrar quais são os riscos que a gente corre quando a gente desanima com a dureza do coração do outro, quando a gente desanima com as influências do diabo nas pessoas, quando a gente se desanima por causa da fraqueza da nossa própria natureza. Quais são os riscos? Paulo diz aqui, verso 2: mascarar a verdade. Na tentativa de ver aquele que a gente tanto quer ver salvo, a gente começa a mascarar a verdade. E ele diz no verso 2 de 2 Coríntios 4, nós rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, nós não escondemos nada de ninguém. Nós não temos pecados encobertos. Nós falamos aquilo que vivemos. E nós também não pregamos mensagens com meias verdades. Nós não mascaramos, nós rejeitamos essas coisas que por vergonhosas se ocultam. A outra coisa, no verso 2, nós não manipulamos, porque nós não andamos com astúcia. Um líder desanimado, ele manipula. Ele se torna astuto e Paulo diz, não é assim conosco. Ele também fala no verso 2 que ele não modifica a palavra de Deus, nós não adulteramos a palavra de Deus. O desânimo por ver que tantos poderiam vir, mas ainda não vieram, não vai me fazer mudar o que diz a palavra de Deus. Ele ainda diz assim, antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, através da proclamação pública da verdade. Nós desafiamos qualquer um com aquilo que pregamos, porque há coerência entre o que eu prego e o que eu vivo. E no verso 5 ele diz, porque não nos pregamos a nós mesmos. Eu não fico falando de mim, diz Paulo. Eu não fico falando como eu sou digno de pena de vocês. Não, eu não prego a mim mesmo, eu não prego meu testemunho, eu não falo de mim, eu falo de Cristo, como Senhor. E não recomendamos a nós mesmos como líderes grandes, não, recomendamos-nos como servos, por amor de Jesus. Quando Paulo nos diz tudo isso nos versos 2 e 5, ele está apontando para nós quais são os riscos que a gente corre quando a gente se deixa vencer pelo desânimo, gente. A gente mascara a verdade, a gente manipula, a gente modifica, a gente mercadeja a verdade, a gente fica marqueteando a verdade. E Paulo diz, não deve ser assim. A terceira pergunta que eu quero responder olhando para o texto é, o que a gente deve fazer para não desfalecer? O que eu e você devemos e podemos fazer para nós não nos desfalecermos? Em primeiro lugar, agarrar-se à misericórdia de Deus sobre nós. Paulo diz algo tão bonito no início de 2 Coríntios 4, ele diz assim, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. É misericórdia, irmão, sermos salvos.
É misericórdia, irmãos, sermos arautos da verdade. A misericórdia que nos foi derramada deve ser para nós motivo para sempre que pensarmos em desanimar, nós nos lembrarmos, não, é misericórdia demais para eu parar. Pelo contrário, e aí Paulo continua o seu discurso. E aí, a Almeida Revisada diz: pelo que tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. Então devemos sempre nos agarrar e nos fazer lembrar da misericórdia de Deus que a nós foi dispensada. Isso não é pouca coisa, porque quem se vê alvo da misericórdia de Deus não se orgulha, não se ensoberbece, não tem dó de si mesmo. E se tem algo que faz nos desanimar é quando o orgulho é ferido e quando a autopiedade da gente é atingida. Mas quando eu me lembro que eu sou alguém digno de misericórdia e a misericórdia de Deus me alcançou, podem até pisar na minha reputação, e eu vou me lembrar sempre de que vivo não mais eu, Cristo vive em mim. A segunda coisa é o poder de Deus através das nossas vidas. Paulo diz no verso 5, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Verso 6, porque o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Ou seja, tantas vezes Deus nos faz sentir fracos e impotentes para nos fazer sempre lembrar de uma lição que nunca pode ser esquecida, irmãos. É o poder de Deus que opera e faz qualquer coisa. E o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando nos sentimos fracos, desanimados, abatidos, esmorecendo, é Deus nos fazendo lembrar de novo: sim, nós somos vasos de barro, sim, nós somos fracos, sim, nós tememos, mas tem tudo a ver com o poder de Deus. É Deus que ilumina os olhos dos homens, é Deus que converte o pecador, é Deus que opera nele. Nós somos meros vasos, o tesouro não somos nós, o tesouro é Cristo em nós. Então a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas nos impede de desanimar. O poder de Deus através das nossas vidas nos impede de quebrar. Mas em terceiro lugar, a glória de Deus refletida em nossas vidas. É o que ele diz aqui, verso 11, 2 Coríntios 4:11, porque nós que vivemos, e aí Paulo nos faz lembrar o que é viver, irmãos. O que é viver, Paulo? Nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus. Isso é viver. Viver é morrer dia a dia em Cristo, ou por causa de Cristo. Porque se nós não morrermos, ele vai dizer aqui, a vida de Jesus não vai se manifestar em nossa carne mortal. É como a semente que se joga na terra, no solo, se ela não morrer, ela não nasce. De modo que, verso 12, em nós opera a morte, mas em vós, para quem nós pregamos, em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para que a glória de Deus, ou para a glória de Deus. Por isso nós não desanimamos. Paulo está dizendo, nós não desanimamos porque o nosso ministério gera vida em vocês.
Não desanimamos porque o nosso ministério abençoa a vida de vocês, faz vocês cantarem. Então, sempre que você pensar em se desanimar, lembre-se, se você vive o Evangelho, se você exala o perfume de Cristo, é morrendo que o cheiro de Jesus em você se espalha. O nosso sofrimento gera vida nas pessoas. Paulo vai dizer isso em Colossenses 1:24, ele diz: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Como assim, Paulo? Cristo já sofreu, para que você está sofrendo? Paulo está dizendo assim, porque não tem como levar o Evangelho sem sofrimento. É impossível. Porque quem quiser viver piedosamente, sofrerá perseguição, vai ser escarnecido, vai sofrer bullying, vai ser machucado, vai ser mal interpretado, vai ser mal falado, vai ver sua reputação em xeque. E esse sofrimento muitas vezes vai nos querer fazer desanimar, e vem Paulo e diz: não, nós não desanimamos, porque à medida em que morremos para Cristo, vivemos para abençoar vocês. Nós somos o bom perfume de Cristo, segundo aos Coríntios 2:12. Quando cheguei a Troade, diz Paulo em 2 Coríntios 2:12, para pregar o Evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para Macedônia. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, para os que perecem, somos cheiros de morte, mas para os que estão sendo salvos, nós somos fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Irmãos, a glória de Deus refletida em nossas vidas, quando nós nos lembramos que é morrendo que o perfume de Cristo se exala, que é morrendo que nós levamos vida. Quando nós nos lembramos disso, nós não desanimamos. E a última coisa, segundo aos Coríntios 4, a recompensa de Deus pelo que fizemos de nossas vidas deve nos trazer ânimo. Olha o que Paulo diz, segundo aos Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação essa, irmãos, fruto do ministério dele. Paulo não está falando aqui da tribulação comum da vida. Paulo não está falando da tribulação por um problema de saúde. Paulo não está falando de tribulação por algo comum. Paulo está falando aqui da tribulação por se tentar ser fiel a Jesus, por se pregar o Evangelho, por querer gastar tempo falando de Cristo para um amigo, discipulando ele. Então ele diz: olha, essa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Nós não podemos nos atentar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque quem se atenta para as coisas que se veem, para as coisas que o mundo vê e enxerga, esses desanimam, desfalecem. Mas se nós nos atentarmos para as coisas que não são temporais, para as coisas que são eternas, para o peso de glória reservado para quem vive em Cristo, esse não desfalece, não desanima. E aí Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio da igreja. Você já parou para pensar sobre isso, irmão?
Tudo que temos para receber de Cristo, de Deus, diante do tribunal de Cristo, tem a ver com o bem ou com o mal que tivermos feito por meio da igreja. É certo, irmãos, que se decidirmos viver com fidelidade, amor, verdade, a gente vai pagar um alto preço. Paulo pagou, e todos os outros depois dele. Mas a Bíblia nos mostra que não há outro caminho, esse é o único caminho para o crente. Só assim a gente exala o bom perfume de Cristo, só assim a gente acumula peso de glória, glória muito superior aos prazeres dessa vida e aos sofrimentos dessa vida. Por isso que Paulo foi capaz de dizer em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, quando a dureza do coração de alguém que você ama tentar desanimar você, quando a cegueira do diabo, a condução do diabo na vida das pessoas vier como um inimigo desanimando você, quando a sua fraqueza for forte ao ponto de te querer fazer desfalecer, lembre-se da misericórdia de Deus. Agarre-se ao poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Lembre-se de que é na sua fraqueza que a glória de Deus mais resplandece. Sendo assim, nunca te ocorreu que tantas vezes Deus te coloca numa situação de fraqueza, não para você desistir, mas para você, depois de ter feito, parar, olhar para trás e dizer: uau, foi Deus, porque eu teria parado lá atrás. Lembre-se do poder de Deus, concentre-se na recompensa da glória por vir. Isso vai fazer você seguir animado, entristecido, mas sempre alegre, atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Esses são os paradoxos da vida cristã. Que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz. Feche os olhos, vamos orar. Deus querido, tantas vezes somos tentados a desistir, a dureza do coração dos homens, a crueldade do Deus desse mundo, agindo nas pessoas e através das pessoas. Nossas fraquezas pessoais, ó Deus, tantas vezes isso nos faz desanimar. Ó Deus, tantas vezes o desânimo nos faz mascarar a verdade, barganhar. Tantas vezes, ó Deus, o temor de homens nos faz distorcer tudo. Ficamos frágeis na hora do desânimo. Senhor, mas faça-nos lembrar da misericórdia do Senhor em nós, sobre nós, faça-nos lembrar do poder do Senhor. Faça-nos ter certeza de que quando atribulados, o perfume de Jesus exala melhor através de nós. Ó Deus, faça-nos fixar os olhos no eterno peso de glória, sabendo de que essa leve e momentânea tribulação não é nada. Dá-nos essa graça nesses dias difíceis em que temos vivido. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém.